Estamos aqui para mais um Globalcast in the House. E eu sou Mariane, faço parte aqui, né, desse momento, vou conduzir esse diálogo e sou integrante do time de RH da Global. E como sempre, os nossos Globalcast in the House são do coração. A gente aproveita para falar vários temas, mas a gente sempre traz o carinho, a essência do coração. E esse, meu Deus, esse tá muito especial. A gente vai falar, adivinha do quê? De ser mãe. É uma forma de a gente poder homenagear todas as mães da nossa empresa, todas as mães que estão nesse mundo, porque falar de mãe é falar do coração, é deixar o coração falar. E eu tenho aqui 3 grandes convidadas comigo, né? Eu tenho a Miriam, nossa diretora de finanças, tenho a Samara, nossa gerente de operações B2C, e tenho a Claudineia, nossa gerente de operações B2B de Joinville. E eu vou começar bem diferente. Sim, adoro. Eu queria convidar vocês para imaginarem, assim, que a gente sempre faz as apresentações, né, tal, e aí as pessoas falam do seu currículo, né? A gente acaba falando da nossa vida profissional. Mas eu queria que vocês hoje imaginassem que estão se apresentando, mas no currículo de vocês só tem a maternidade. Então o convite agora é para que vocês possam se apresentar falando do papel de ser mãe. Vou começar com você, Claudineia. Ai, que difícil, né? Gente, então eu sou a Clau, sou a mãe do Bruno, um adolescente de 14 anos, né? O Bruno, ele é um menino doce, querido, muito amado, muito respeitoso, e a adolescência chegou. E a gente aprende a sair daquele momento infantil, aprende a lidar, né? A sair daquele momento infantil e ter essa transição para a adolescência e logo para a juventude, né? Então, algo que me faz pensar muito nessa minha carreira de mãe, né? É justamente isso, como eu identifico esses papéis e esses momentos, né? Porque a gente sempre fala das fases que os nossos filhos passam, né? A fase que ele começou a andar, a fase que ele deu a primeira comidinha, né? E o futuro? E, de novo, a fase dessa juventude que chega, né? Como que a gente se moderniza, não sei se essa é a palavra certa, né? Para estar junto com eles, para aprender com eles, né? E para tornar, não tirar a essência deles. Como eu falei, o Bruno é esse menino carinhoso, para que ele continue sendo carinhoso e que não mude a essência dele também. Olha, então a Cláudia está trazendo para gente que é uma mãe de um menino carinhoso e parece que é uma mãe em constante transformação. Sim. Porque aproveita aí as novas fases do filho para se reformular, né? Se reinventar. Enfim, bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Mari. Sá, conta pra gente quem é esta mãe. Então, Samara é mãe de 3, né? 3 meninas maravilhosas, cada uma com seu perfil. São 3 totalmente diferentes, né? Minha mãe sempre falava que os filhos, um é diferente do outro, uma personalidade é diferente do outro. E eu sou a prova que realmente uma é diferente da outra, né? Cada um com a sua personalidade. Fui mãe muito nova, fui mãe com 19 anos, né? Então, com 19 anos, saí da cidade natal de Lages, grávida, vim morar para Joinville. Nunca tinha saído perto dos pais, então, no primeiro momento, né, chorava. Não tinha, como se dizer assim, né, uma maturidade para, naquele momento, assumir essa gestação. Mas, com o passar do tempo, né, automaticamente a gestação, ela vem e ela faz você amadurecer, né? Então,
E então, a minha segunda, a Larissa, hoje com 16, a Carol tem 24, a Larissa tem 16 e a Eduarda tem 14. Eu sempre me confundo nas idades, tá, gente? De vez em quando, assim, ó. Confundo a idade, troca o nome de filho. E todas elas, assim, foram muito desejadas. Então, eu, assim como elas aprendem comigo, também aprendo coisas novas todo dia. Às vezes até uma gíria nova, né? Chega uma gíria nova em casa, eu disse, meu Deus, essa é legal. Esses dias eu escrevi para os amigos dela, moleque, MLK, elas, mãe, a mãe tá nessa gíria já, do MLK. Eu disse, sim, a mãe já tá nessa gíria. E eu sou suspeita de falar, porque, assim, são os meus amores, são as minhas vidas, é um amor, assim, é uma gestação. E se eu pudesse, até alguns, às vezes, até me julgam no olhar, né? Mas se eu pudesse, ainda teria mais 1 ou 2 filhos. Eu sempre gostei de família, de ver família grande, final de ano, né? Eu sempre almejei ver aquela mesa de Natal, família, filho, neto correndo né, ao redor da mesa. E quem sabe aí, eu já tenho um neto agora, né? Então, a família tá crescendo. Mãe também, que já é avó. Mãe também, que já é Uma avó. mãe que começou cedo e agora é mãe de 3 mulheres. Mulheres. Seja bem-vinda. Obrigada. E é um neto. Um neto. O Heitor. O Heitor. Tem quantos anos? O Heitor vai fazer 1 ano. O Heitor veio, então, para mexer com essa mulherada toda. E ele realmente mexeu com a mulherada. Seja bem-vinda. Obrigada, Mari. Miriam, conta aí para nós, então, te apresenta. Então, eu sou mãe da Vitória com 10 anos e sou mãe da Lorena com 3 anos e 8 meses. Uma planejada e a outra não tanto. Me pegou num susto. Mas toda gestação ela é bem-vinda, né? Cada uma com sua característica, cada filho com sua característica, né? E aí, falando da tua pergunta, né? De qual seria esse meu currículo, né? A gente se torna uma supermãe, no fim das contas, né? Ainda que a gente se cobre o bastante dizendo que não é boa o bastante, a gente é médica, a gente é psicóloga. Eu ainda não tô nessa fase tão de psicóloga ainda, mas a Vitória com 10 já tem as suas situações na escola, então, né? Já tem que estar atuando ali de forma diferente. A cozinheira, né? A mãe chefe. Então, a gente é tudo, assim. E a gente se torna especialista e PhD e briga com todo mundo, né? O que for, defendendo aquilo que a gente acredita, né? Desde, defenda a amamentação ou não, né? Para quem defende o parto normal ou a cesárea. As mães, elas se tornam doutoras naquilo que elas escolhem ser, né? E eu acho que comigo acaba não sendo diferente, né? A gente acaba tentando fazer sempre o melhor pelos nossos filhos, tentando se dedicar muito mais. Então, acho que como mãe, eu sou quase a Barbie, né? A mãe desenhista, a mãe a mãe dançarina. Não sei dançar, sou péssima em dança. Mas para elas, eu tô lá fazendo a caneca, a chaleirinha, né? Vocês devem saber, com filhos, né? As dancinhas aí e tal. Então, a gente acaba indo além do que é a gente na nossa essência, né? A Cláudia falou que a gente quer preservar a essência do filho, né? E a gente, de fato, quer isso. Só que, como mãe, a gente vai além, a gente se desafia, porque a gente tem um ser humano ali, dependendo da gente, a gente querendo que eles cresçam bem, saudáveis, e a gente quer participar. Então, a gente se desafia e vira aí N profissões em uma só, né? Meu Deus do céu, somos isso tudo, né? E aproveitando isso, porque a gente está falando aí, né, de 3 profissionais na posição de liderança, né? 2 filhas, 3 filhas, 1 filho, né? E cada um com a sua história. Mas queria resgatar um pouco, assim, até para poder falar um pouco para quem está nos ouvindo, né? E a gente se conectar um pouco mais com relação a essa maternidade, ao momento de gestação, aos primeiros anos de vida. Como é que foi para vocês, se vocês estavam trabalhando nessa fase, e como foi lidar com o trabalho e com a gestação, que a gente sabe que tudo se modifica na nossa vida, né? Não só o corpo, mas todas as nossas... Tudo fica diferente. Como é que foi lidar com a vida? Primeiro, vocês estavam trabalhando nessa fase. E segunda, como é que foi lidar com essa segunda missão de vida, né? Que agora a partir de agora eu vou ser mãe. Como que foi conciliar isso tudo? O Bruno, ele foi programado. Nós estávamos casados já há 2 anos. Então, programamos o nosso primeiro filho. E foi muito rápido, em 3 meses. Olha! Tudo deu certo.
E o Bruno chegou. E no período eu fiquei, acho que quase 8 meses em casa com ele. Então, assim, foi um período extenso, né? E peguei férias, foram 6 meses de licença maternidade, 2 férias. Então, voltei a trabalhar, né? E quando eu voltei a trabalhar, eu pensava muito, claro, na minha vida de mãe, de esposa, de mulher, mas na minha carreira também. Por quê? Porque eu buscava uma carreira, eu queria crescer, né, como profissional. E não foi fácil, por quê? Para eu conseguir conciliar esse meu crescimento, algo diferente, né, para o meu profissional, eu tive que, em alguns momentos, deixar ele com o pai e fazer algumas viagens, né? E não foi fácil. Eu tive situações que o Bruno ficou com o meu esposo no hospital, porque ele tinha muita bronquiolite, e eu tinha uma passagem aérea comprada. E não tinha como cancelar. Eu tinha que ir. Então eu ia daqui e Uberlândia chorando. Ai, que mãe que eu sou, né? E me cobrando, né? Eu sempre fui de refletir muito, né? Sobre isso, né? E como eu falei, o Bruno cresceu um menino muito amoroso. Que bom, hoje eu me orgulho muito. E eu penso, será que eu poderia ter feito diferente? Não sei, né? Como a Miriam falou, assim, a gente dá o nosso melhor o tempo todo, né? Mas lá naquele período é conciliar toda a minha vida pessoal, toda a minha vida de mãe e a minha carreira, né? E eu digo que deu certo, deu muito certo, né? Hoje eu tô numa posição que eu amo estar, né? Talvez toda essa correria me fez pensar em não ter mais filhos. Penso sobre isso também, né? 14 anos se passou e o Bruno ficou sozinho nessa maré. Tadinho do Bruno. Tadinho do Bruno, né? Mas são decisões que a gente toma, né? Escolhas, né? Escolhas. A maternidade é uma escolha o tempo todo. E eu digo assim, foi um período muito importante, né? O Bruno hoje, ele é a razão da nossa vida, né? E com ele veio muitos pensamentos, muitas visões diferentes, né? Principalmente sobre o papel da minha mãe, né? Que eu acho isso muito importante e eu acredito que a gente valoriza muito mais quando a gente tem o nosso filho, né? A gente olha diferente. Entende para nossa mãe, né? Entende o que a nossa mãe passou. Entende muitas situações que aconteceram com a gente às vezes olhava para nossa mãe e falava, meu, que chata, né? E a gente passa a entender a partir daquele momento, né? Quer ver agora na adolescência. Muito! Certo, Clau. E sem Samara? Ixi. Como foi? Mais ainda, né? Aos 19 anos. Sim, aos 19 anos, né? A Carol, como a primeira, eu fiquei um tempo sem trabalhar, então, até com mudança de cidade, né? Então, Carol, quando eu voltei a trabalhar, a Carol tinha 2 anos, né? Mas já em seguida não consegui atuar na área da cobrança, que era o que eu já fazia antes, né? De engravidar. Trabalhei muitos anos em mercado, então, assim, era de segunda a domingo. Então, ela ficava com a avó dela, materna. Então, foi o que me deu muito... Paterna, na realidade, que deu muito apoio para ela. Da Larissa e da Eduarda, infelizmente, eu não tive uma licença maternidade adequada, com 30 dias. Eu já tinha voltado a trabalhar, né, Clau? Clau é prova disso. Com 30 dias, eu levava a Larissa no carrinho e a Larissa trabalhava comigo. Junto. Levava a Larissa, até um dia nós esquecemos num treinamento a Larissa numa salinha. Ai, meu Deus do céu! Esqueceram a Larissa. Quem, né, conhece, muitas pessoas conhecem as minhas filhas, né, da área da cobrança, e lembro que a gente acabou esquecendo ela na salinha. Então, as duas, eu não tive esse período de licença, realmente, de aproveitamento, né? Se fosse hoje, teria feito diferente? Teria. Hoje, assim, né, quase com 45, eu diria assim, não, eu iria rever algumas coisas, né? Eu coloquei a minha profissão em muitos momentos na frente da maternidade. Coloquei em muitos momentos. Então, tomei, né? São decisões que você acaba tomando na vida. Talvez hoje, com 45, essa decisão mudaria, né?
teria mudado um pouquinho, mas também não me arrependo, né? Porque graças a Deus hoje elas me verem como uma referência, como mãe, como uma profissional. A Larissa às vezes está lá no corredor, né? Às vezes ela vem, meu, mãe, falaram da mãe lá, porque a mãe falou disso, meu, eu acho legal a mãe falar dessa forma. Então, tem coisas que às vezes, né, essa fala e esse brilho deles, assim, falando da mãe, quem é a mãe, então me faz rever o quê? Que talvez a minha decisão lá no passado não tenha sido tomada errada, né? Então, Era o que precisava ser era feito, o que precisava né? ser feito naquele momento. Então, hoje, né, o Heitor, eu falo muito do Heitor, porque o Heitor hoje eu aproveito ele. Então, o Heitor hoje chega sexta-feira, final do dia, diz, opa, eu vou desligar e vou aproveitar o Heitor, né? Há 16 anos, eu não conseguia fazer isso com a Larissa e com a Eduarda. Então, mas mesmo assim, a gente aproveita momentos, né? Tem momentos que a gente para. Então, hoje, os tempos que eu tenho vago, às vezes, eu tento aproveitar o máximo possível com elas, assim, sabe? Então, para não dizer compensar, que já foi, né? E não também, eu digo que algumas coisas eu não gosto de dizer, eu me arrependo. Não, foram necessárias. Mas eu tenho certeza que elas têm orgulho da mãe aí por essas decisões também tomadas. Que bom. E você, Miriam? Conta aí. Tava trabalhando, né? A Vitória, inclusive, quando eu engravidei dela, eu estava terminando a minha segunda faculdade, que era de Ciências Contábeis. Estava, na verdade, no 3º ano. E quando ela estava ali com 6 meses, eu estava daí no final dessa faculdade, né? Que foi em 2015. Porque foi planejada essa? A Vitória foi planejada, né? E aí estava tudo certo, né? Encaixou dentro de todos os planos, né? Só que tinha um ponto, assim, que eu tinha uma maternidade romântica de poder ficar com ela pelo menos os 2 primeiros anos. E essa realidade não aconteceu, né? Era uma realidade financeira, né? Eu precisava trabalhar. Então, na época, eu voltei com muita dor, com muita aflição, porque acho que tinha ficado para mim como uma meta de vida, né? De que eu queria ficar aqueles 2 anos. Não sei por qual motivo. Acho que tinha aquela situação de a imunidade do bebê até os 2 anos é mais baixa e tal. Enfim, eu criei isso como um objetivo que eu não consegui cumprir, né? Enfim, né? Acho que a maternidade, ela vai acontecendo, a gente faz acontecer, né? E aí foi aonde, com o tempo, eu fui também entendendo. E fiz uma pós-graduação, uma MBA nesse período também com a Vitória logo depois, né? Fiz uma MBA, a Vitória estava com 4 anos, em 2019. E aí chegou um tempo que eu não quero mais, né? E, enfim, todo aquele convencimento, inclusive um convencimento à Vitória de que não seria legal ter uma irmã, dividir a mãe, até pelo tempo, como tu falou, né? O tempo da gente, ele fica mais escasso. Embora eu sinto que eu aproveitei muito com a Vitória, né? Eu acho que eu tenho 2 mães, dizem que a gente nunca é a mesma mãe, né? E um filho nunca tem os mesmos pais, né? Porque a gente já tá diferente, né? No segundo filho. Então, eu curti muito, mas eu decidi que não queria mais, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E a alegria do nosso lar veio. E então, continuei trabalhando, tive todo o meu período de licença, já tinha tirado todo aquele romantismo de vou ficar 2 anos em casa. Então, foi uma mãe muito mais prática na segunda filha. Sim. Mas eu também tive muito, muito, muito apoio. Então, né, eu tenho uma rede de apoio muito boa da parte familiar, minha mãe, minha sogra, né? Então, assim, eu tive muito apoio no cuidado delas, de poder ir trabalhar com essa tranquilidade, sabe? De saber que elas estavam bem cuidadas. Então, assim, eu conseguia ir pro trabalho e esquecer. Não que eu não tinha momentos de choro, adaptação de escola, por exemplo, dias que tá doente, né? Então, deixa a gente mais sensível, né? E a gente sente. Mas ter a rede de apoio, assim, foi muito importante em poder ter essa vida profissional, sabe? Porque foi isso que me fez fazer um MBA, que eu ia às sextas à noite, sábado de manhã, a cada 15 dias. Então, eu tinha o meu esposo, sempre ficava com a Vitória, né? E durante a semana daí do trabalho, é a questão de ter a minha sogra que fazia esse cuidado, né? Então, posso dizer que eu fui muito agraciada, assim, sabe? Acho que a maternidade, para todo mundo, tem os seus perrengues, né? Para uns mais, outros menos, assim. Mas eu fui muito agraciada, assim, de ter essa rede de apoio. Conseguir, acho que ser uma boa mãe dentro de uma régua que eu tô lá em cima, mas, né? Ser uma boa mãe. E, ao mesmo tempo, ainda conseguir conduzir uma vida profissional, assim, que hoje eu considero uma vida profissional de sucesso.
Que legal, né? Escutar a história de vocês, assim. Eu vejo bastante como se fosse se adaptando àquilo que vai acontecendo, né? E entendendo, cada uma de vocês foi entendendo, encontrando a forma. E isso é muito legal, né? Que não existe receita de bolo. Claro que a gente pode aprender uma com a outra, mas não existe receita de bolo, né? Por exemplo, a gente entende que quando a gente tem uma rede de apoio, é muito melhor para a gente na vida profissional, né? Mas, claro, talvez não tenha, e daí a gente tem que se virar com os elementos que tem, né? Então, é muito mais de adaptação e transformação, adaptação e transformação. E eu vejo que ser mãe tem muito disso, né? Um dia, até hoje de manhã, eu achei engraçado uma situação, que eu sou já mãe de um adulto, né? E teve uma situação ali que daí, na hora, a minha antena de como é que se diz? De pavor, né? Meu Deus, eu já fiquei assim, né? Aí depois a pessoa me mandou uma mensagem, não, né? Daí disse assim, que bom, aliviou. E isso não passa nunca, né? A gente... Quer dizer, talvez tenha mãe que seja bem mais equilibrada, não é o meu caso ainda. Acho que entende, né? Tipo, a gente tá em estado de alerta, assim, né? Eu achava que eu era essa mãe, assim, mais tranquila, né? Porque eu não sou uma mãe, assim, extremamente preocupada, até acho que pelos elementos, né, que me permitiram ser assim. Mas a Vitória fez um passeio agora esses dias, em grupo do colégio, né? Nossa, e aí a gente começou a ver as fotos chegando. E a Vitória não aparecia em foto nenhuma. Onde é que tá essa guria? E aí as histórias foram se criando em minha cabeça. Sim. Então, assim, toda mãe tem o seu momento. É só a gente se colocar em prova. Então, eu não tinha passado nenhuma situação que eu tivesse me preocupado esse ponto. Mas tu imagina, elas estavam lá em Balneário Camboriú. Ainda mais em Balneário. E aí tu... Né? A tua cabeça conta um cenário de histórias, assim, que tu nem imagina. Meu Deus, tô sendo patética, tô sendo histérica. Aí, daqui a pouco, meu esposo, né? Deixa que eu vou pedir pra eles mandarem uma foto dela, porque daí... Sim, porque daí tava percebendo. Mas qual a capacidade dela de se esconder em todas as fotos? Depois a gente entende o contexto e tal, né? Sim. Mas naquele momento, o estado de alerta foi realmente lá em cima, assim. Acho que mãe é assim, né? Que daí, na gestação, beleza, a gente diz, você acha que a gestação Não, a gestação é uma delícia. Depois que nasce, claro, tudo é uma delícia. Mas tu sempre tá... né? Mais distante. Tipo, tu vai... nos primeiros anos, não sei se vocês passaram por isso, os primeiros anos, não, os primeiros dias. Ficar olhando pra ver se tá respirando direito. Se às vezes tá dormindo, a gente dá uma chacoalhadinha. A babá eletrônica. Né? Então, tipo assim, a gente tá sempre assim. E quando eu paro para pensar assim, né, da gente mãe, eu acho que a gente realmente se transforma muito. E se vocês, claro, puderem compartilhar, né, um momento que foi assim, cara, muito difícil de mãe, assim, de tipo, sabe, de ter que ir além de vocês para conseguir ser mãe naquele momento. Sim, um momento muito marcante, que foi muito difícil estar na posição de mãe. Vocês lembram de alguma coisa assim? Às vezes, o primeiro quadro de doença, né? Alguma coisa. A doença é avassaladora, né? Eu passei por cirurgia da Lorena o ano passado, então, assim, é assustador, né? Ver o teu filho numa condição, assim, tão... arriscada, vulnerável, né? Vulnerável, isso, acho que essa é a palavra. Mas eu acho que a que me desafiou, que foi numa linha até de confronto com valores meus, e parece que é horripilante falar sobre isso, e às vezes ao mesmo tempo até vergonhoso, né? Eu peguei a Vitória em mentira. A Vitória tem 10 anos, né? E isso deve ter sido ali entre 8 e 9, foi um pouco antes do ano passado, assim, então entre 8 e 9 anos. Então, foi terrível pra mim, assim, sabe? Porque me frustrou, me decepcionou. Teve um dia que eu sentei com ela no banho, a gente tava tomando banho junto, assim, eu sentei e chorei junto com ela, assim, sabe? Pela dor que aquilo me causou, assim, né? Vai ter forte agora. Porque realmente, assim, foi algo assim que, como tu falou, vai além de ser mãe. Porque pra mim, mãe tem uma coisa do amor incondicional, sabe? Sim. Mãe ama.
Mãe perdoa, mãe acolhe, mãe tudo, assim, do filho. Eu acho que não importa o que o teu filho fizer, assim. Você vai ser sempre a mãe. Todas as pessoas abandonam, todas as pessoas vão julgar, vão falar, vão criticar, mas mãe não. Mãe, ela acolhe de que ela pode ser dura também. E aí, esse papel de ter que ser a mãe dura briga muito comigo. Sim, De sim. ter que trazer essa dureza quando precisa, né? Então, foi, assim, um momento muito difícil para mim, porque mexeu lá na minha essência, porque mexeu em valor e mexeu comigo em algo que eu teria que ser mais dura com ela. Eu precisava corrigir a rota, ela precisa entender as consequências do que é fazer algo errado, né? Então, para mim, assim, foi algo marcante, foi nesse sentido, assim, sabe? Mexer com a minha essência em dois sentidos, né? Que é valores do que eu acredito e ter que exigir de mim, assim, uma postura mais dura, do qual não costuma ser uma característica forte minha. É isso, é difícil mesmo, Miriam. Eu penso muito sobre isso, muito mesmo. Eu também tive uma situação muito parecida. E daí, tu para pra pensar e o que eu vou fazer? Como que eu vou... A minha cabeça foi muito assim, ó, como que eu vou ensinar? Será que é ensinar? Ou será que como que eu vou colocar na cabeça dele que não se faz? Que isso não se repita? Que isso não é legal, né? Então, assim, a gente fica preocupada. E aquele pé atrás, né? Então, assim, é algo que tu mexe muito com você mesmo, né? E algo que eu penso, de novo, que eu penso muito assim mesmo, né? Será que ele entendeu? Será que eu não estou no papel daquela mãe chata? Liga o sinal da desconfiança na gente. Isso. A partir dali, tu fica por um momento das coisas que ela te contar ou conversar, tu tá com um radar diferente, sabe? Modifica a gente, inclusive. Modifica. Porque a gente criou uma percepção, inclusive, que eles são perfeitos, né? E assim como a gente também mentiu. Sim. Né? Vamos lá, né? A gente era criança, a gente também mentia. Eu pegava o brinquedo e aí vinha alguém e dizia que não podia. Não foi ele, fui eu, né? A autodefesa, né? Então, acho que todo mundo fez disso. Mas a gente, ao mesmo tempo, cria essa expectativa de que sim. o filho da gente vai ser perfeito. Isso deixa escancarado a questão de que nós não estamos no controle. Never. Não. Não é? Com filho, a gente acha. Não. Não estamos, né? Por mais que a gente... Mas, desculpa. Não, era isso, né? Que foi difícil aquela difícil. situação. E eu penso muito que também não vai ser fácil daqui pra frente. Né? Que, de novo, ele não é meu. Eu preciso preparar ele para que ele saia sozinho. Né? Ontem à tarde, posso ir lá no meu amigo? Ai, não, pede pro teu amigo vir aqui. As mães me ouvindo, né? Não, pede pro teu amigo vir aqui. Os amigos vieram, né? Mãe, a gente pode ir ali no campo de futebol? Vamos jogar uma bolinha ali, que a moda é o futebol é tudo, né? Pode. Ai, eu fico, o que será que estão fazendo? Deu 5 minutos, eu mandei uma mensagem. Já chegou no campo? Ai, por que eu mandei mensagem perguntando se já chegou? 5 minutos aqui de casa, né? Então, tu quer proteger tanto, tu quer aquela bolha. Será que é certo? Né? A questão da confiança, de tudo. Como que se prepara? É que daí também né? é muito amplo, né? Tem a confiança nele e tem a confiança no mundo, né? 5 minutos da tua casa, mas é 5 minutos que tem risco do que acontecer. Isso. Então, é um misto. A gente tá num mundo diferente do que foi o mundo que eu e provavelmente você foi criada. De poder brincar na rua, de poder ir na padaria pra mãe e pro pai. Acho que é diferente. E hoje né? não tem isso. Eu vou pegar minha bicicleta, vou ali no posto buscar um refri. Não tem? É diferente? É diferente. É muito diferente, né? E Sá, você, qual foi o momento mais difícil nessa jornada? Tem né? Alguns, né? 3, né? 3, mais 3, né? Mas o momento mais difícil pra mim, não sei se ela vai gostar que eu fale, mas enfim. Mas foi um momento difícil como mãe. Foi a Caroline, a minha mais velha, um ano antes de ela descobrir que estava grávida do Heitor. Ela entrou num momento depressivo e eu não, assim, devido ao né, tentar falar de uma forma, ela entrou num momento dela não bacana da vida, por mais que a gente queira,
né, colocar eles na bolha, né? Se fala muito de a gente colocar uma na bolha, mas tem momentos que a gente não consegue deixar eles na nossa bolha. E aí, até você conseguir, e não conseguir, falando a verdade, eu não consegui. Ela se afastou de mim por um bom tempo, né? Ela entrou no mundo dela, onde eu não tinha ciência que ela estava com depressão. Quando eu descobri, né, eu vi que ela não estava legal, e quando eu descobri, já estava um pouco mais avançada a situação. Então, ela teve um relacionamento abusivo, né? Então, ela entrou num momento muito emocional e ela não escutava, ela não nos obedecia, ela não conseguia enxergar o quanto mal estava fazendo para ela. E por mais que a gente fale, por mais que a gente traga, não. Então, foi um momento que até muitas vezes eu não sabia como eu me comportava naquilo. Será que eu falo? Será que eu não falo? Se eu falar, será que não vai acontecer coisa pior? Falava ao mesmo tempo que aceitava, logo mudava. Então, talvez eu nunca deixei isso claro, mas foi um dos momentos muito difíceis para mim. Porque eu não, né? A Caroline, ela brinca, ela fala: meu, mãe, como que a mãe quer que eu não goste de determinadas coisas se eu fui criada na Lilica, Ripilica e na... foi a filho mais velho, então menina, era toda, né, emperequetada, foi a primeira neta, então... e ela sempre, assim, todos nós tínhamos um cuidado muito grande com ela. Mas e eu nunca deixei claro, eu volto a reforçar, isso, o quanto que isso me machucou muito, por eu não saber como comportar nesse momento que ela passou da vida dela. A Clau sabe, né, em vários momentos, aí eu converso, era uma forma de desabafar, então foi muito difícil, né, porque em determinados momentos, quando eles crescem, eles não falam tudo pra gente, não. Né? Algumas coisas a gente não sabe. Assim como nós éramos com os nossos pais também, como até hoje, às vezes acontece alguma coisa, né? Eu, graças a Deus, tenho a minha mãe viva, mas tem coisas que a gente não fala, né? Não é o momento, não vou falar, deixa passar. Então, eles também não falam. Então, e aí quando você, descobre que algo está saindo fora do normal, aquilo te pega de surpresa. Então, foi bem difícil para mim, foi um momento muito difícil, muito difícil. Quando eu descobri que ela estava com depressão e eu não sabia desse. Gratidão por compartilhar com a gente. E mãe não dá conta de tudo, né? Acho que isso é muito verdadeiro. E quando estava falando, eu lembrei uma vez que minha mãe comentou uma coisa, e daí eu disse, agora eu entendo. Minha mãe disse assim, só entende a dor quando você, como mãe, sentir a dor de ver um filho seu que não está bem. É uma dor que não tem espaço, não tem... E é uma dor que... É a sensação que eu tenho, né? É difícil transformar isso em palavras, mas é uma dor que dói, assim, em todos os teus... Que tu tem vontade de, sei lá, né? Como eu digo assim, até quando eles estão doentes, né? A gente olha aqueles... Cara, pelo amor de Deus, tira essa dor e bota em mim. Sim. É mais ou menos isso, Sim. né? Tira isso dela e bota em mim, né? Mas isso não é possível, né? Porque nós não temos o controle de tudo, né? E faz parte desse processo, né? De ser mãe. E a gente vai lidando com as nossas emoções, entendendo que não somos controladores de tudo, apesar de gostaríamos de colocar dentro de uma bolha. E isso já começa desde o começo, né? Né? Tem cuidado com a chupeta, cuidado com não sei o quê, e assim vai, né? Não chega perto daquela história toda. Depois vem a escolinha, a primeira vez que vai para a escolinha. Aí quando apanha na escolinha, a gente, né? Volta com a mordida para casa. Volta com a mordida para casa. Aí a gente se equilibra, né? Para não ir lá, da vontade de ir lá e, né, chacoalhar outra criança. E depois vem a adolescência, né? Que daí as primeiras saídas e tu não tem mais controle de nada, né? Na verdade, nunca tivemos controle nenhum, né? Sim. Mas a gente vai fazendo. Gosta de achar que tem. Achar que tem. Vai fazendo do nosso jeitinho. Queria convidar vocês agora para fecharem os olhos, as três mamães.
inspirar bem, deixar o ar sair. E rapidamente, se vocês tivessem que escolher os 3 melhores, maiores, enfim, momentos da vida de vocês de ser mãe. Quais foram esses 3 momentos? Esses 3 momentos que faz o coração de vocês até disparar quando vocês pensam, que faz vocês terem o desejo de voltar para aquele momento, de tanto significado que ele tem. Agora podem abrir os olhos. Quais são os seus 3 momentos, Miriam? Eu tenho 2, então tem muitos. 3. Eu acho que o momento comum das 2 é o momento que a gente conhece, né? Eu acho que da Lorena até... Da Vitória foi tudo muito programado, tudo. E da Lorena, tudo desprogramado. Até a cesárea estava marcada para uma segunda-feira, ela nasceu no sábado de manhã. Então, assim, foi tudo muito fora do meu controle. E eu, né, por característica, gosto de controlar as coisas, mas enfim, né? Mas, assim, acho que aquele momento que a gente conhece... Eu graças a Deus, eu tive a oportunidade de amamentar. Então, ver um filho ser amamentado também, assim, sabe? Sentir que você é capaz de gerar uma vida, cuidar dessa vida, para mim foi muito significativo, sabe? Assim, são momentos importantes. E acho que uma das coisas, assim, eu vejo que a Lorena, ela é diferente em vários aspectos, né? A Lorena é muito mais carinhosa. A Vitória, né? Falei certo? Vitória. A Vitória é mais velha. Muito mais carinhosa. Que a Vitória desde sempre, assim, né? Então, desde dormir, ela dormia assim, ó, segurando dessa forma. E a Lorena, ela já tinha uma característica de segurar na mão. Sempre. Como se fosse um objeto de segurança dela, né? Mas a Lorena, mais recentemente, coisa de 1 ano pra cá, ela tá com 3 e 8, mas coisa de 1 ano pra cá, ela já conseguiu começar a expressar que ama, sabe? E dá beijos naturais, assim, que ela é mais de não querer estar beijando o tempo inteiro. Ela como eu falei, ela é diferente da Vitória. E aí, né, a mãe querendo que fosse igual, né? Mas, assim, aquele beijo dela, que é um beijo sem troca, aquele beijo sem você pedir, aquele beijo natural, aquele carinho, assim, não esperado, para mim ele tem muito significado, porque não é algo que é forçado. Eu sei que quando ela vem e dá o carinho dela, que ela vem e dá o abraço dela, é natural, é voluntário. E, diga-se de passagem, ela vem se transformando, inclusive, tá cada vez mais carinhosa. Acho que vem descobrindo também esse gosto do aconchego, né? Sim, com 3 aninhos e pouco. Os carinhos são maravilhosos, né? E o seu, quais são os 3 momentos? Os 3 momentos. Vou começar pela Duda, que a Duda é muito parecida com a Lorena. Né? Não, a Larissa, a Duda, na realidade, ela é carinhosa. Então, a Duda é mais nova. Semana passada, ela sentou comigo no sofá, fez massagem nos meus pés. Então, assim, a Duda sempre foi muito carinhosa. Então, todo momento que ela puder, ela tá perto, ela tá grudada, ela tá falando. Então, são momentos, assim, a Eduarda, falando da Eduarda, é esse momento. Eu gosto de estar com ela pelo carinho que ela, né, que ela repassa do jeitinho dela. A Larissa, né, eu vou falar um pouquinho das 3. A Larissa, quando ela abraça, eu disse, opa, ela tá precisando de alguma coisa. Porque a Larissa já não gosta muito de afeto, de abraço, de beijos. Então, toda vez que ela me abraça ou que ela me beija, às vezes ela... Aí, às vezes, eu tô deitada, ela vai lá me dar um beijo na testa. Então, são momentos assim, né, que às vezes eu não peço. Ela vem e, às vezes, eu sinto falta quando ela não vem me dar um beijo na testa, né? E a Carol, um momento... foi a gestação dela com o Heitor. Como é que foi? Ai, Mari, quando... Na realidade, ela saiu, foi um dia, ela saiu... Eu já desconfiei no primeiro dia, quando ela falou que se sentiu mal. E ela disse, não, a mãe tá doida, eu tô nervosa por causa do meu TCC. Ela saiu para comer um lanche com a minha do meio, a Larissa, e naquilo que ela chegou no apartamento dela, ela passou mal. Aí eu disse, Caroline, tu não tá grávida? Dela, não, capaz, eu tô nervosa por causa do meu TCC, porque ela tava na finaleira do TCC, da apresentação, foi final de 2025, 24. Não. E por desencargo de consciência, numa segunda-feira, ela foi lá e fez o teste de gravidez.
Daqui a pouco tinha chego do trabalho, 8 e pouco da noite, aquele mãe, o celular cheio, mãe. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu com ela? Liguei pra ela, choro. O que foi, Caroline? Eu tô grávida e choro, a mãe vem aqui. Cheguei lá, ela desesperada, ela não sei nem cuidar de mim, como que eu vou cuidar do bebê? E choro. Então, foi um momento, assim, muito emocionante, né? Que, apesar de eu estar desconfiada já que ela estava grávida, mas a confirmação foi um momento muito... Eu disse, nossa, você é avó com 44 anos, né? Então, sem palavras. Até ainda estava falando com a Clau, com uma amiga minha, eu disse, gente, o ser avó, gente, tem um amor já pelos filhos que já é difícil de explicar. Tem momentos que a gente não consegue explicar. E o avó, a gente não tem. Não tem explicação. Não fala tem. isso. Uma Então, mais leve, eu nós imagino. estamos... Não tem. Ai, mas Todo a gente mundo vê, fala que o sentimento gente da vê, avó... né? Os nossos deve ser pais. mais leve. Eu tava conversando com a minha amiga, ela disse, Mari, é a mesma coisa comigo. Eu não consigo explicar o amor que eu tenho pelo meu neto. Não tem. E eu disse, gente, eu não sei explicar. Não tem. Tá bom. Então, os meus momentos, acho que o primeiro é quando tu tá tão ansiosa que tu vai pro hospital, e tu tá ansiosa pra ver aquele rostinho, daqui a pouco tá lá, né? Em cima de você ali, meu Deus, não tem emoção, né? É, assim, uma mudança, uma alegria, um amor que nasce junto ali, inexplicável. Teu foi parto normal ou cesariana? Foi cesárea. Foi cesárea, aham. Então, acho que esse é o primeiro. O segundo momento é aquelas noites que tu chega em casa, janta, né? Ai, vamos deitar, deita junto e começa a contar as histórias. Ai, hoje eu fiz isso na escola, hoje não sei o que lá, hoje meu amigo fez aquilo, hoje a prof, né, que compartilha. É muito gostoso isso. Tu tem aquele momento deitadinho ali, contando como foi o seu dia, e tu fala do teu, ele fala do dele, o teu marido fala do dele, assim. Então, a gente teve muitos momentos como esse. E o terceiro momento, assim, que foi muito emocionante pra mim, foi a primeira comunhão do Bruno. Ai, foi muito lindo. O que tu sentiu? Fiquei muito emocionada. Chorei na frente da igreja inteira. Durona, falei, não, vou falar umas palavras bonitas pra catequista, que foi um período longo, compramos um presente pra ela. Quem disse que eu consegui falar o que eu queria? E por que tu acha que te tocou tanto, assim? É forte, né, Mari? Tu vê, assim, é um passo importante, né? Eu sou católica, então, né, É um rito de é um rito. E foi muito lindo, muito lindo. E daí tu fala, ai, foi lindo o quê? Cláudia, a festa? Não a festa. Mas aquele momento, a cerimônia, tu vê eles todos juntos lá, sabe? Então, assim, as palavras, né, de toda a cerimônia, tudo, assim, foi algo que me tocou muito. Assim, acho que tu e olha, assim, pra ele e tu pensa, agora ele cresceu, né? Porque muita gente brinca e fala assim, fez a primeira comunhão, agora o próximo é a crisma, depois é o casamento, né? Sim, eu ia falar, Tu se escuta prepara muito pro sobre casamento. isso, né? Tu escuta muito, né? Então, assim, tu olha assim, meu bebê. Olha ali, ó. Eles nem gostam mais que Né? chame ele de Não. bebê, né? Porque eu chamo a Duda de bebê. De às jeito vezes. de jeito nenhum, né? E então foi muito bonito. Foi um momento assim muito lindo. Se prepara pro casamento, tá? Né? Casamento é algo surreal. Algo, enfim, não vamos entrar nesse. Não. Meninas, é o seguinte, a gente tem mamães, né? A gente tem aí um monte de mães aí na Global, né? Somos mais de quase 80% de mulheres, então a gente tem uma comunidade grande de mães. E mães com as suas diferentes, né? Perspectivas, diferentes vidas, diferentes estruturas. E eu queria, assim, que vocês trouxessem, assim, aproveitando, né? Porque eu acho que a gente realmente aprende e pode colher bons frutos com histórias que já existiram. E eu estou falando de 3 líderes que são mães, que construíram a sua carreira profissional, né? Estão aí cuidando dos seus filhos. Quais seriam, assim, se pudesse, né, dar bons conselhos, quais seriam os conselhos que vocês dariam para as mamães que estão nos ouvindo, que de uma certa forma possam, quem sabe, ajudá-las? Mari, a gente compartilha muito, né? Eu até ia falar antes, a Samara, em várias falas dela, falou assim, comentei com a Clau. E a gente conversa muito sobre isso.
E isso é muito legal e é muito importante. Eu já tive... Uma vez a Jane chegou e ela falou assim, Clau, adoro tu ouvir falando do Bruno. Porque o Heitor é pequenininho e eu não tenho uma rede de apoio. E daí eu fico pensando, como talvez eu possa fazer diferente ou como talvez eu possa fazer igual. Por quê? Porque a gente compartilha muito no nosso dia a dia as nossas experiências. E dá pitaco na vida dos outros. E dá pitaco. E fala assim, ó, eu não deixaria. Né? Esses dias mamãe falou assim, ai, meu filho jovem, ele quer ir andar de lancha. Não. A Clau não ia. Eu disse, não, vai, deixa ele aproveitar. Todo mundo fez uma votação para ver o que a mãe faria. Sim. Todo mundo era a favor, eu falei, não deixa ele ir. Nem sei se foi, eu acho que foi. Eu também não sei, não Né? acompanhei a conclusão. Então, assim, ó, é muito gostoso isso, porque nos nossos momentos de almoço, de pausa, a gente tá sempre compartilhando algo, né, da nossa vida. Né? E principalmente maternidade. Que legal. Mais até do que problemas de relacionamentos, né? É verdade. A maternidade fica em primeiro plano, né? Fica. Então, uma grande dica seria compartilhe, né? Com as pessoas que estão ao seu redor. Converse, troca experiência. Quem sabe ali, nesse recheio gostoso de troca, você, mamãe, pode encontrar aí uma diquinha aí para levar essa vida de forma mais leve, muitas vezes, né? Sim. Essa história de lanche é meio preocupante mesmo. Tava lembrando da minha cunhada, esses dias nós tava lá, daí o filho dela tava vindo e a minha sobrinha não veio. Eu disse, mas por que ela não vem? Ela vai passear de lanche. Eu digo, hã? Aquela menina linda daquele jeito vai passear? Vai passear de lanche. Aonde? Daí era lá naquele lugar lá que vai as lanchas, tudo, né? Que a gente já foi uma vez. Eu disse, meu Deus, é mesmo? Dela assim, vai. Não, mas tá indo com a mãe. Dela assim, então tá bom. Então vou ficar mais sossegada, né? Mas é esses conflitos que a gente passa. Quer ver quando começar, né? Quando eles têm a fase de ir, tomara que os teus já estão grandes, né? Sim. Mas que tem as fases de ir pra sair na noite, nas baladas. Não, mas as minhas ainda não. Agora elas trocam... Ai, meu Deus, não sei se eu posso falar. Agora elas trocam identidade. Por causa da idade. Porque... Mas enfim. Depois tu conta. Elas fazem essas coisas, entre elas, né? Dias que eu tenho muita história, gente. Tem coisa... A Larissa, mãe, eu vou sair com a Mana. Você vai sair com a Mana onde? E Larissa, eu vou numa baladinha. Deixa, Larissa, mas tu não entra, tu tem 16 anos. Sim. Não, mas eu pego a identidade da Mana, nós somos muito parecidas. Larissa, se a polícia me ligar de madrugada pra mim, eu tenho que te socorrer, tu vai apanhar, guria? Pois passa nas baladas com a identidade da Mana. Eu lembro eles fazem isso. E fazem, tá? E fazem. Daí ela disse, esses dias a minha amiga tentou da irmã dela, mas não deu, daí não passou. Mas que legal, né? Poder construir isso e ela ter essa relação de liberdade contigo, de trazer. A Larissa tem eu muito. Prefiro isso, Larissa né? tem muito. Das três, por isso que eu falei que cada um é diferente da outra. E a Larissa, ela tem uma liberdade muito grande. Eu tento trazer... A Larissa é a do meio, né? A que trabalha lá junto com a gente. E eu tenho... Com as três, eu sempre tive essa liberdade. Mas, infelizmente, cada uma tem um perfil. A Carol e a Duda são mais fechadas. Mas a Larissa, ela é mega aberta comigo. Então, ela disse, mãe, eu nunca vou mentir. A mãe pode ficar braba comigo. Mas eu sempre vou falar a verdade. Então, a gente tem... Tu que lute com isso. E aí, é cada coisa. Que aí eu disse, Larissa... E qual seria, assim, a tua grande receita de bolo que tu daria para as mães que estão te ouvindo? Ai, Mari... aproveitar cada momento, assim, sabe? Os momentos especiais, tem os momentos tristes também, né? Eu sou 11 anos divorciada, então, assim, foram momentos muito difíceis. E ser mãe solos em determinados momentos não é fácil, né? Não é fácil ser mãe solo. Mas é um amor que assim, que a gente tem lá dentro tão forte, que, às vezes, por mais que você esqueça, em muitos momentos, às vezes, eu esquecia de tão forte que eu sou como mãe, que eu tinha 3 que dependiam de mim, elas mesmas me lembravam, né? Muitas vezes a Carol dizia, mãe, reage, cadê a Samara que eu conheço? Cadê a mãe que eu conheço? Tá? Isso eu sempre falo. Então, assim, realmente aproveitar todos os momentos. Mari, não tem
presente, não tem dinheiro, não tem nada no mundo que compre, tá? Os momentos junto com os filhos. A presença. Tá, é a presença. Então, essa é aproveitar realmente eles, amar eles. Não sou perfeita, eu acho que nem, né, não acho que nenhuma de nós já está vendo a reportagem, um podcast até sobre a mãe, falando, eu não sou perfeita. Tem dia que eu chego cansada, que eu não tenho vontade de falar, que às vezes, né, eles querem contar a história do dia, ela vem a Duda, blá, 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 blá. Eu disse, ai, Duda, mãe, só queria ficar quieta, mas os momentos que eu tenho, eu, assim, que realmente, eu disse, não, agora eu entendo, agora eu consigo, eu aproveito. Então, é aproveitar realmente. Que bom. E dá saudade, né? E dá saudade, porque Sim, passa porque muito passa, rápido. É verdade. Já não quero tirar foto com a gente, já não quero mais nada. Muda bastante. Lembra uma da- de 10, uma de 3 já dá uma diferença enorme. Lembra que tem a fase no colégio que eles não querem sair do nosso lado, né? Aí depois tem a fase no colégio que eles não querem nem que a gente Ver leve. mesmo. É bem isso. Eu ainda vou chegar nessa fase. Vai. Vou sofrer. O meu esposo tá viajando, filho, vem dormir com a mãe. Ai, não, né, mãe? A minha cama é mais Já tô grande, né? confortável. Por favor. Daí um dia a gente fez guerra de travesseiro. Ele puxava de um lado e eu de outro. Não, vamos lá pro meu quarto. Não, eu quero ficar no meu. Não, não. Daí eu fiz um drama, assim, gigante. Pra ele dormir contigo. Lá veio ele, com o travesseirinho dele, pra dormir comigo. O que ele já fez, agora foi tu que fez, né? O joguinho. Então, é difícil dar conselho, como tu falou, cada filho, cada família, né, é diferente. Mas, assim, pra mim, eu acho que uma das coisas importantes é o cuidado comigo mesma, sabe? Porque, por momentos, eu não estive bem. E aí, eu não estando bem, eu também não conseguia estar bem eu acho que, assim, eu digo pra Lorena, porque foi uma gestação diferente pra mim em vários aspectos. Então, eu não era mais a mesma mãe. E ainda me cobro por não ser a mesma mãe que eu fui pra Vitória, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é olhar pra isso, acolher isso, porque eu também não sou a mesma Miriam de 10 anos atrás. Eu vivi coisas que eu não tinha vivido ainda quando eu tive a Vitória, né? Então, são experiências distintas. Então, assim, se acolher, de se aceitar, de entender que muitas das vezes realmente eu não tô com saco pra sentar e brincar, sabe? Tem dia que eu não quero. E tem dia que eu quero. E tá tudo bem, Né? né? Que eu tô numa que a fase é do acolhimento, de tentar entender, de ser a mãe ouvinte, porque já tá ali nos 10 anos, beirando uma pré-adolescência. E tem uma outra ainda que quer brincar de fantasia, falar pelos bonecos e tal. E às vezes a cabeça da gente não quer mais tá ali falando, só quer se recolher, né? Então eu passo ainda por essa briga, não digo que é uma briga resolvida, sabe? Mas esse cuidado de se olhar, de se aceitar, de que às vezes aquele é o teu melhor para aquele momento. Não é o teu melhor da vida, mas é aquele momento, é o que tu tem para dar. Então, acho que isso está fazendo com que eu consiga também ir passando e descobrindo fases com a Lorena. Então, assim, a amamentação da Lorena foi até 2 anos e 8 meses. E eu não conseguia fazer desmamar de jeito nenhum. E eu me sentia incompetente. Sabe? Porque tava quase um bezerrinho já que diz, né? Então, assim, 2 anos e 8 meses mamando e eu já não queria mais. Agora a gente tá na fase do fazer dormir na cama dela, né? Tu tá querendo que ele venha e eu tô querendo que ela vá. Tá 3 anos na nossa cama, quase 4. Então agora é a fase de colocar na cama dela. E aí começa, né? Tudo que funcionou com a Vitória, será que vai dar certo com a Lorena? Então, assim, às vezes falta uma estratégia, sabe? Porque daí o emocional da gente assume, né? O emocional assume, e aí a gente não quer ficar ali. Porque eu tenho roupa pra lavar. Porque eu tenho a louça pra lavar. E aí tu não quer estar presente, e aí tu não aproveita aquele momento, e aí tu não curte esse momento, e vai se arrepender lá na frente, sabe? Então, assim, quantas vezes é puxar pra consciência, não, mas se eu brincar meia hora agora com ela, eu vou encher ela do tanquinho do amor, né? Das 5 linguagens. Tu enche o tanquinho dela de amor, daqui a pouco tu consegue lá lavar a louça e ela não vai sentir nem tua falta, porque ela já conseguiu a atenção que ela precisava, sabe? Então, acho que o meu conselho, assim, não é sobre como fazer com os filhos, sabe? Cuida de ti como mãe. Porque
a gente não consegue cuidar de ninguém se a gente não estiver bem, cuidando né? da gente Sim. mesma, né? E a gente não vai estar integral, sabe? A gente não vai estar 100% nunca, porque sempre tem um pilar, o pilar do trabalho tá mais forte, o pilar do relacionamento tá mais forte, o pilar dos filhos tá, né? Daí tem mais de um, né? Um tá... Vai lá. Então, assim, são vários... A gente é feito de, né, de várias coisas que nos Sim. deixariam estáveis, né? Mas essas coisas sempre tem uma delas que tá oscilando. Ah, Então, é cuidar da gente, assim. Porque sem isso, todos esses pilares, né? Acho que cedem. é. Assim como na batida do coração, não é linear, né? É. A gente Sim. tem esses... Mas a grande lição que fica, mamães, cuidem-se. Mamães, vivam no aqui e agora. E mamães, compartilhem, que esse pode ser o caminho, né? Meninas, a gente, claro, poderia continuar aqui conversando em muitas e muitas e muitas horas mais, mas não podemos nesse momento. Mas muito bom, assim, ouvir um pouquinho de cada uma das histórias de vocês, saber que vocês vivem coisas que a gente também vive, né? A gente como mãe. Então, as nossas histórias, de uma certa forma, acabam se entrelaçam, colando. sim. E para a gente poder finalizar, eu queria que vocês falassem 2 mensagens para dois públicos específicos, né? Para a gente poder encerrar. Queria que vocês falassem algumas palavras para a mãe de vocês e algumas palavras para os filhos de vocês. Difícil. Miriam? O que vem no Samara? coração, sei muito, sabe? De forma bem simples. Eu vou até olhar pra cá agora. Vai, Vou olhar olha pra cá, pra pra câmera. Vai, Clau, começamos com você. Ai, o coração até tá olha. Né? Então, a primeira mensagem para minha mãe. Fala pra ela que eu amo muito ela. Dona Valdete, uma mulher forte. Sempre de muito bom humor. Velhinha, nossa velhinha. Deixa eu chamar de velhinha. Então, assim, você não tem noção do quanto você é especial na vida dos seus filhos. Te amo. Quantos anos ela tem, Clau? Tem 61 anos. Esse ano ela completa Jovem. 61. Ah, Super é jovem. Super jovem. Os novos 40. Gente, ela é maravilhosa, tá? Ela é maravilhosa. Se ela tivesse aqui com a gente, seriam tantas histórias, tantas risadas, tanto bom humor, Coisa boa. que ela é maravilhosa. É isso aí. É assim, né? Ah, e pro meu filho, Pro Bruninho. né? Pro Bruninho. O Bruninho foi o ser que chegou pra me ensinar o que é amor, né? Pra me ensinar a amar, né? Que me fez aprender tanto, que me fez evoluir tanto como pessoa, né? E que é o grande amor da minha vida. Te amo, filho. Oh, delícia. Mãe de menino. E nem chorei. Menina. E Não. nem chorou. Olha que coisa maravilhosa. Parabéns. Mas pode chorar também. Sá, você, primeiro para sua mãe. Então, a dona Vera. Dona Vera. Ah, minha mãe é um pilar muito importante na minha vida. Só dizer que eu amo muito ela. Muito, 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 muito. Ela sabe o quanto ela é importante. Às vezes ela vê os meus posts, né, das equipes, ela fica alegre. Esses dias eu lembro que eu coloquei um post que era para votação, e ela disse, ai, eu vou votar. E eu ensinando ela a votar. Ela me acompanha. Então, assim, mãe, te amo muito. Você sabe o quanto você é importante para mim, tá? Beijo. E para minhas 3 filhas, falta palavras. Eu amo muito vocês sabem o quão importante vocês são para mim. E eu não... É difícil, tá? 3 mulheres lindas. Eu amo muito vocês 3. Vocês sabem disso e assim, ó... Chega. É isso. Eu pra minha mãe, a Dida, a Cida, Cidinha, 1000 apelidos, mas pra mim ela é só mãe. E eu quero dizer que te amo, tu é meu exemplo, eu tenho muito orgulho de ti e agradecer, porque ela sempre foi a mãe que acolhe, apoia, sabe? Eu
não ouço críticas da minha mãe, sabe? Sempre tive uma mãe, assim, muito apoiadora. Então, mãe, te amo e te agradeço. E para as minhas filhas, dizer que meu amor por vocês é incondicional e que vocês são a razão da minha vida, a razão de eu acordar, a razão de eu escolher estar bem, a razão de eu escolher estar, né, na minha vida profissional. Tudo que eu faço tem a ver com elas, assim, por querer dar o melhor, por também querer ser um exemplo, assim como foi a minha mãe, né? Então, eu amo vocês e vocês são a razão de tudo para que eu faça e para tudo que eu escolho viver e ser. É isso. Ai, Então, ser mãe é isso tudo. E vou também aproveitar a deixa para dizer para minha mãe, que não está mais aqui, mas que a dona Gladys, minha mãe, me ensinou a reconhecer a verdadeira força de uma mulher. Mesmo sendo do lar, cuidando dos seus filhos, e que eu só sou o que eu sou porque ela me deu a vida e me nutriu durante toda a minha existência. E ao meu filho, Gabriel Nicoloso Correia, ele sabe disso, eu o amo com cada célula do meu corpo. E sou muito grata e honrada por reconhecer ele como meu filho. E por ele ter me escolhido, porque foi ele que me escolheu para ser mãe, né? E é isso. Meninas, muito obrigada. Gente, a gente quer, de uma forma bem simbólica, chegar aí no coração de cada uma de vocês, que são mães, honrar vocês por conseguirem fazer essas duplas jornadas, triplas jornadas, né? Conseguirem lidar com os sentimentos e com as emoções quando nossos filhos estão em apuros e mesmo assim a gente está lá trabalhando. Então a gente reconhece essa grandeza que existe dentro de cada mãe que trabalha com a gente e a gente honra e agradece as mães de todas as pessoas que estão com a gente, né? Sim. Então, feliz Dia das Mães do Global Cast in the House. E é isso. Muito obrigada, meninas. Gratidão por esse momento. Obrigada, Mari. Guardaremos as histórias de vocês no nosso coração, com certeza. Obrigada. Valeu, galera! Valeu! Valeu.